Em Paris, no ano de 1857, o professor francês Hippolyte Léon Denisard de Rivel, de 53 anos, estava prestes a finalizar o novo livro quando ficou em dúvida se usava o nome de batismo ou recorria a um pseudônimo. No final, o Livro dos Espíritos foi assinado como obra de Allan Kardec. Essa publicação não parecia em nada com os mais de 20 livros didáticos de física, química e matemática que ele já tinha escrito e que eram adotados em escolas e universidades. Naquele momento, Rivel se lembrou de uma das muitas sessões mediúnicas que participou, em que um amigo espiritual de vidas passadas, de nome Zéfiro, contou-lhe que na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 a.C., havia sido líder na sociedade celta. O nome dele era Allan Kardec. Dona Isabel, o que leva o homem a temer a morte? É o desconhecimento da vida, porque a vida pertence ao espírito. A do corpo físico é que é passageira, mas a vida é criação de Deus, portanto, ela é imortal. Deus não criou nada descartável. O que faz o ser humano sofrer com a ideia de morte é justamente porque ele se prende ao corpo físico que é da terra. É criação dos pais terrenos. Então, a falta de esclarecimento das leis de Deus, muito bem vivenciadas por Jesus, faz o ser humano sofrer com aquele momento de separação do espírito eterno do corpo físico passageiro. Esta a dor que nós, os encarnados, sentimos por falta realmente de conhecimento dos ensinos divinos. O pseudônimo tinha a vantagem de não expor Rivel numa época em que, embora a heterodoxia religiosa fosse tolerada, sempre se corria riscos. Kardec precisou de quase 2 anos para concluir o Livro dos Espíritos. O autor acreditava que apenas tinha organizado o livro. Inclusive, a folha de rosto da primeira edição estampava a frase: escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores. Kardec fez amizade com mais de 10 médiuns, termo criado por ele para nomear intermediários entre os vivos e os mortos. Suas mais assíduas colaboradoras eram as irmãs Julie e Caroline Bowden, de 14 e 16 anos, e Ruth Jaffet, de 19. Já os amigos invisíveis eram o filósofo grego Sócrates, o apóstolo e evangelista João e o cientista americano Benjamin Franklin. Por ser inaugural, considero o Livro dos Espíritos no formato de perguntas e respostas a mais importante obra de Kardec. As perguntas correspondem ao papel dele na publicação, já as respostas são atribuídas a espíritos superiores. Os adeptos de Kardec apontam que o livro é literalmente uma obra dos espíritos. Quem afirma? Emerson Gilbelli, doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Morrer causa sofrimento? Como é a vida no mundo espiritual? Então você, aqui na Terra, tem coisas materiais. Você precisa, com essas coisas materiais, construir as coisas espirituais na sua alma. Que você tem uma casa bonita aqui, uma casa física, você trabalha com amor, ajuda quem não tem casa, quem não tem onde morar. Então, esse é o resultado que você vai levar para o mundo espiritual. Os seus talentos são multiplicados em bens espirituais. Então, você tem bens na Terra, precisa construir bens para o mundo espiritual. Então, lá você também pode ser feliz. Você pode ter uma casa bonita nos planos espirituais, você pode viver bem, depende do material que você está mandando para lá. Então, construa agora, você está aqui na Terra, construa agora a sua felicidade, não só na Terra, mas no mundo espiritual.
Por isso que Jesus nos aconselha, primeiro o reino dos céus, e tudo mais o Pai lhe dará por acréscimo da divina misericórdia. Deus prevê e provê todas as necessidades dos seus filhos. Sejamos dignos da criação divina e a nossa prece vai alcançar o seu objetivo, pedindo paz e luz para os nossos entes queridos que já voltaram à pátria espiritual. No dia 9 de outubro de 1861, o bispo de Barcelona, Antônio Palau e Temens, ordenou que 300 exemplares da obra fossem queimados em praça pública. Apesar disso, Kardec se consolava com os relatos dos leitores do mundo todo, abre aspas. Afirmavam que só desistiram do suicídio por terem lido o Livro dos Espíritos e entendido que a vida continua através dos tempos, e mais, que cada existência seria uma chance de evolução, uma chance que não deveríamos desperdiçar, fecha aspas. Quem afirma é o jornalista Marcel Souto Maior, autor de Kardec, a biografia. Filho de pais católicos, o juiz Jean-Baptiste e a dona de casa Jeanne, Rivel se interessou pelo espiritismo por acaso. Ele ouviu falar sobre o fenômeno e resolveu investigar. Bem, durante anos, ele tentou investigar os truques secretos para explicar a febre das mesas giratórias. Depois disso, então, começou a estudar sobre os cestos escreventes. Encaixado no fundo do cesto, com a ponta virada para baixo, um lápis respondia às perguntas dos convidados em uma folha de papel. Numa dessas sessões, em 30 de abril de 1856, a cesta se voltou para Rivel e, como se apontasse o dedo para ele, o lápis escreveu uma mensagem enigmática. És o obreiro que reconstrói e foi demolido, relata Marcel. Isso fez Rivel começar a organizar o que viria a ser o Livro dos Espíritos. Não demorou para o espiritismo kardecista cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil. Em território nacional, ele conseguiu o apoio do educador francês Casimir Litude e do jornalista brasileiro Teles de Menezes. Outro nome que ajudou na consolidação do espiritismo no Brasil é Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. Em 1932, aos 22 anos, lançou seu primeiro livro. Até 2002, quando morreu aos 92 anos, psicografou 459 títulos e 10 mil cartas. A perseguição que a doutrina de Kardec sofrera na Europa logo chegou também no Brasil. No ano de 1874, o Jornal do Comércio acusava o espiritismo de produzir loucos. Anos depois, em 1881, o bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, publicou um manifesto em que chamava os seguidores de Kardec de possessos, dementes e alucinados. A doutrina tem hoje, segundo dados do Pew Research Center de 2015, 13 milhões de adeptos no mundo inteiro. Apenas no Brasil são 3,8 milhões. Quer dizer, isso significa que a cada 3 seguidores de Kardec, um é brasileiro. Com isso, o maior país católico do mundo, com 123,4 milhões de fiéis, de acordo com o censo lá de 2010, também é a maior nação espírita do planeta. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier. Ele era uma personalidade muito conhecida no país. Filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadeira analfabetos, Chico Xavier se tornou o maior médium brasileiro, tendo escrito mais de 10 mil cartas psicografadas e se consolidado como dono de uma obra de mais de 450 livros, cuja autoria foi atribuída a espíritos. Ao todo, ele vendeu cerca de 50 milhões de exemplares. Nascido em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Chico Xavier começou a ficar famoso depois da publicação de seu primeiro livro, mas fenômenos mediúnicos já faziam parte de sua vida desde a sua infância. Em 1932, quando já era vendedor e tecelão e costumava publicar poesias em jornais, sempre atribuindo os textos a espíritos, Chico Xavier lançou a antologia Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 60 poemas. A obra foi assinada por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e um anônimo.
Com a edição da Federação Espírita Brasileira, o livro teve grande repercussão no meio literário. Ele tinha um pouco mais de 20 anos e era um matuto, um menino do interior de Minas Gerais, filho de pais analfabetos, que colocava no papel poemas assinados por nomes como Castro Alves, Augusto dos Anjos, e afirmava: "Foram eles que escreveram, não fui eu." Conta à BBC o jornalista e escritor Marcel Souto Maior, autor de, entre outros, As Lições de Chico Xavier e As Vidas de Chico Xavier. De acordo com um biógrafo, o livro atraiu a curiosidade dos principais escritores da Academia Brasileira de Letras. Além disso, 95% dos escritores ficaram impressionados com a qualidade e a versatilidade da escrita. Alguns até compravam com os textos escritos em vida pelos autores citados na obra, apontando semelhanças no estilo, na métrica e também na matemática. Foi um impacto muito forte. Isso levou jornalistas a Pedro Leopoldo, alguns interessados em desvendar aquele enigma, outros querendo desmascarar talvez aquela suposta fraude. 3 anos após a publicação, ele assumiu um posto de escrevente datilógrafo em uma fazenda modelo ligado ao Ministério da Agricultura, e a escrita tornou-se parte do seu dia a dia. Apesar da fama, Chico Xavier costumava afirmar que os escritos não pertenciam a ele, que ele não havia escrito nada, que eram obras dos espíritos. Em um centro espírita na cidade do Triângulo Mineiro, o médium exercia suas atividades. O carisma de Xavier fez dele o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. Chico Xavier não foi só o grande médium, mas todo o espiritismo brasileiro ganhou uma feição diversa depois de sua aparição. Ele não é apenas um médium carismático, é antes de tudo um modelo de espírita exemplar, que é também um modelo de santo cristão exemplar a ser seguido e imitado em sua caridade, humildade e renúncia, não por acaso temas do catolicismo. Ele nacionalizou o espiritismo kardecista francês, criando uma escatologia nacional própria nos anos 30 e 40. Por outro lado, aproximou-se o antigo kardecismo elitista das pessoas mais simples, valorizou as mulheres como personagens ativas nos centros espíritas e na prática familiar do espiritismo. Ele consagrou-se como uma espécie de santo informal do espiritismo. Os livros e as mensagens de Emmanuel e André Luiz, os dois principais nomes a quem ele atribuiu a autoria de seus textos psicografados, são presença e leitura obrigatória em centros espíritas brasileiros. Xavier conseguiu popularizar o espiritismo em um país de raízes fortemente católicas como o Brasil. Seu discurso era fundamentalmente cristão, e ele sempre fazia questão de dizer que a Igreja Católica era o berço de todos nós. A mãe de Chico Xavier era católica e morreu quando o médium tinha apenas 5 anos. De acordo com biógrafos, 1 ano antes ele já afirmava ouvir vozes do além. Após a morte da mãe, ele começou a ter diálogos diários com o espírito dela. Chico Xavier acabou sendo criado por uma madrinha retratada como uma mulher violenta que o castigava e o açoitava. O conselheiro na infância foi um padre da cidade natal. Ele foi fundamental para que Chico Xavier não fosse internado pelo pai como um louco quando começou a ouvir vozes e ter visões. Aos 17 anos, Xavier teve contato com a doutrina espírita kardecista e começou a colocar o que vivia dentro da doutrina. Enquanto os livros ajudaram a sistematizar o legado de Xavier, as suas aparições na televisão, que renderam forma nacional, começaram a aparecer. No final de 1971, a sua participação no programa Pinga Fogo da TV Tupi, segundo a metodologia da época, contou com a sintonização de 86% dos televisores ligados. Em 1980, o dinheiro arrecadado através de suas obras já havia sido suficiente para fundar ou auxiliar 2.000 entidades de caridade em todo o país. Na época, teve campanha para que Chico Xavier fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. A mobilização rendeu 2 milhões de assinaturas, inclusive. De acordo com o último censo de 2010, são 3,8 milhões de praticantes do espiritismo kardecista no Brasil, como explicou o antropólogo Léo Goy, e trata-se de uma minoria religiosa de muito prestígio. E isso se traduz no número de filmes, telenovelas e outros materiais midiáticos relacionados a este tipo de assunto.
Chico Xavier nos deixou em 2002, morrendo aos 92 anos de idade, no dia 30 de junho. Chico Xavier era uma personalidade que gerava bastante debate, e ele deixou nada mais e nada menos do que 412 obras para a posteridade, mas sempre negou a autoria dos textos. Não sou eu autor de nenhuma dessas obras, garantia ele a escrita ser vinda através de espíritos. Um novo ciclo? A famosa data limite de Chico Xavier. Segundo a profecia do médium, depois de julho de 2019, a Terra entrou em um novo ciclo, que foi definido pelas ações da humanidade nos anos anteriores. É difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha ouvido o nome de Chico Xavier, o médium mineiro que acabou se tornando uma das figuras mais importantes do espiritismo no Brasil. Vale lembrar também que Chico dizia ser responsável por ter psicografado, prática segundo a religião espírita, que consiste em transcrever mensagens ditas por espíritos, cerca de mais de 450 livros, vendendo mais de 50 milhões de exemplares. Mas afinal, Chico Xavier estaria certo em sua visão? Nós já estamos na data limite. Afinal, o que é a data limite? Já se gostou do conteúdo e gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, clique no sininho na opção todas para não perder nenhum conteúdo da Fatos assim que subir o vídeo aqui para você no YouTube. Aguardo por sua companhia e sua audiência. Também, se desejar, considere nos ajudar com qualquer doação via Pix no link que está abaixo na chave indicada. Vamos então agora para o nosso conteúdo. Em 1971, o espírita compareceu ao programa Pinga Fogo, da TV Tupi, e fez declarações que são comentadas até o dia de hoje. Isso porque nesse dia que ele discutiu sobre o que ficou conhecido como data limite. Sobre a nova era, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Segundo contou Chico, em 20 de julho de 1969, no dia em que o homem pisou na Lua, o mundo foi marcado por uma reunião celestial, onde compareceram seres superiores para constatar a que pé andava a evolução da humanidade. Bem, nesse dia teria sido então determinado que os seres humanos teriam um prazo de 50 anos antes do início de um novo ciclo. Durante esse período, seria a responsabilidade das nações, especialmente as desenvolvidas, buscar a paz mundial e deixar os rastros sangrentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial para trás. A data limite, portanto, foi 20 de julho de 2019. Mas vamos lá. Uma vez explicado que foi colocado esse prazo para a humanidade evoluir, a próxima dúvida que surgia é: quais seriam as consequências caso as mudanças ocorridas nesse período não tenham sido suficientes? Bem, a ideia seria que o curso dos acontecimentos globais iria ladeira abaixo, porém por nossa culpa, sendo os próprios humanos os causadores das guerras, desastres ambientais e também das doenças que surgiriam então. Não teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que
que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Caso a civilização conseguisse alcançar coletivamente aquilo que era esperado pelos seres superiores, o futuro então lhe reservaria recompensas grandiosas, como grandes avanços inclusive na própria ciência. Se você está se perguntando se é o Apocalipse, não é o Apocalipse. A ideia por trás da data limite explicada pelo espírita não é a mesma do Apocalipse cristão. Não seria o fim dos tempos, e sim um marco decisivo na nossa história, a partir do qual aconteceriam mudanças significativas para melhor ou para pior. Juliano Posati, autor do livro e do documentário sobre a data limite de Chico Xavier, explicou um pouco sobre o tema em entrevista a um veículo chamado O Tempo, lá no ano de 2019. E disse ele que a data limite não tem a ver com o fim do mundo, e sim o começo de uma nova era. Todos os projetos têm fases, todas as fases têm metas e todas as metas têm data limite. Disse ele que estamos movendo de uma fase da humanidade para outra. Bem, mas e aí, conseguimos? Olha, o jogo está empatado. Temos uma parcela da humanidade que nos dá esperança e nos leva a acreditar em um mundo novo, em novo patamar consciencial, e a outra metade que nos faz desacreditar de tudo e pensar que nada vale a pena, que não é possível, que o ser humano não tem jeito, comentou ainda Posati ao veículo. A resposta ambígua do autor reflete as dualidades e contradições dos tempos atuais. Como decidir que característica humana tem se sobressaído mais? Felizmente, a Terceira Guerra Mundial não veio, pelo menos até agora, o que seria um forte sinal da civilização estar em um bom caminho. Prontos ou não, lá vamos nós. Independentemente de a humanidade ter chegado onde deveria, segundo o Espiritismo, o novo ciclo chegou. E mesmo que o pior cenário tenha se realizado e tenhamos entrado nele com o pé esquerdo, ainda assim existiria esperança de mudar de direção. Dependeria apenas das ações do ser humano. E então, você conhecia sobre a data limite de Chico Xavier? Comenta aqui pra gente ficar sabendo a sua opinião. Se gostou do conteúdo, já se inscreve, clica no sininho na opção todas e nos vemos por aqui na Fatos. Inclusive, deixe também seu like pra gente chegar para mais pessoas. Grande abraço e o nosso encontro é por aqui na Fatos Descobertos. A gente se vê. Tchau, tchau.